Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando um grupo de crianças sonha em se tornar caçadores de tesouros, com o objetivo de obter riquezas e glória. Todos concordam completamente, incluindo o garoto que está vestido como uma caixa de papelão, e eles juram se tornar os melhores heróis do mundo. Os caçadores de tesouros viajam pelo mundo para explorar ruínas chamadas de cofres do tesouro, onde podem coletar os artefatos escondidos. Eles arriscam suas vidas lutando contra monstros chamados de fantasmas, mas, em troca, podem obter vastas riquezas e glória. Um clã muito respeitado está realizando entrevistas para novos membros em potencial, e nosso protagonista, chamado Cry, está aguardando na fila. Existe um limite de quão longe um caçador solo pode ir, então é vital entrar em um grupo se o objetivo é alcançar grandes feitos. Uma garota chamada Rudá se apresenta a Cry porque ele é o único ao redor que não parece esquisito, mas Cry, timidamente, não aperta sua mão. Rudá quer se juntar a um grupo porque tem tido dificuldades com um certo cofre do tesouro, mas um rapaz a ridiculariza por tentar fazer isso sendo apenas nível 3. Rudá se sente insultada quando ele a chama de amadora, mas o rapaz aponta que ela está em um nível muito baixo para se juntar ao renomado clã dos primeiros passos. Ele recomenda que ela corra para a mamãe. Rudá o desafia para uma luta, mas a discussão é interrompida, e Cry fica aliviado que a confusão tem acabado. Dentro do local, Rudá fica impressionada com a quantidade de caçadores tentando se juntar ao clã dos primeiros passos e fica chocada ao saber que esta é a quinta vez que Cry está em uma dessas entrevistas. Habilidade é tudo para os caçadores. Aqueles com talento podem fazer seu nome rapidamente e subir nas classificações. No entanto, aqueles sem talento só podem se agarrar às poucas chances que têm. O clã dos primeiros passos consiste em vários grupos, e o grupo Ark Brave é o mais forte dessa entrevista. Eles conseguiram completar um cofre do tesouro de nível 7 com apenas 6 membros. Seu líder é Ark Roden. Se ele aceita um caçador, é garantido que ele será bem-sucedido. Contudo, até onde Cry sabe, o Ark Brave nunca aceitou um novo membro através dessas entrevistas. A mesa deles está cercada por uma multidão de entrevistados. Rudá se pergunta por que outra mesa tem apenas uma cadeira vazia. Nesse momento, um grandalhão chamado Greg aparece do nada e explica que aquela mesa pertence ao grupo que fundou o clã dos primeiros passos. Eles são chamados de os Lamentadores e vieram para a capital há anos, com seu talento abundante, fazendo seu nome como um dos grupos mais fortes da capital. Seu nome completo é As Almas Lamentadoras, e eles são, na verdade, amigos de infância de Cry. Esta é a primeira vez que o grupo está aceitando novos membros, e é a razão pela qual tantas pessoas vieram para o evento. No entanto, não há ninguém na mesa, então parece que pode ter sido apenas um boato falso. Um garoto ruivo se destaca dizendo que não tem tempo para perdedores e exige saber onde estão os Lamentadores. Ele se gaba de já ser nível 4 e planejava permitir que o grupo mais forte da capital o recrutasse. Uma garota chamada Tino é impedida de mostrar a esse garoto seu lugar, mas ela planeja fazer isso rapidamente, assim como sua irmã faria. Ela quer ensinar-lhe uma lição, pois acredita que merece entrar no grupo das almas lamentadoras antes desse garoto. Mas ela é lembrada de que o mestre do clã disse. Ela não deveria causar uma cena, mas já era tarde demais, pois todos começaram a provocá-los e abriram espaço para uma luta. Tino estava ansiosa para começar, mas Cry estava preocupado com algo e disse a Rudá para ir com ele para fora. O ruivo queria provocar, mas Tino planejava ouvi-lo apenas depois de cortar a cabeça dele, porque, novamente, isso é o que sua irmã faria. Enquanto Cry fazia sua fuga, ele pensava que nunca deveria ter vindo naquele dia. À medida que a expectativa pela luta atingia seu auge, Tino percebeu algo tão chocante que desviou sua atenção. Ela ignorou completamente os gritos fervorosos para a batalha e não deu atenção ao ruivo que estava energizando sua espada, e em vez disso, seu foco estava totalmente em Cry. Tino surpreendeu a todos ao correr em direção a Cry, mas o que foi ainda mais estranho é que ela o chamou de mestre. Acontece que Cry é, na verdade, o mestre do clã Primeiros Passos e líder das Almas Lamentadoras. O clã estava esperando por ele para começar, e todos ficaram chocados ao perceber quem ele era. Nesta era dourada de caçadores de tesouros, um homem se destacava entre todos, e seu nome era Cry. Vários anos antes de tudo isso, Cry e seus amigos chegaram à capital. Eles eram novatos, mas estavam terminando cofres do tesouro para iniciantes em velocidades recordes.
Uma vez, Cry foi salvo por seu amigo, que simplesmente assumiu que ele estava agindo como isca. Cry e seus amigos compartilhavam o mesmo sonho de se tornarem grandes caçadores, mas o talento deles não era igual. Seus 5 amigos possuíam um potencial monstruoso, então Cry se considerava extremamente comum em comparação a eles. Foi então que Cry decidiu que, se continuasse com eles, só atrapalharia. Eles eram muito amigos, então nunca disseram nada, mas Cry sabia que teria que tomar a decisão de sair sozinho. Certo dia, Cry se despediu, mas, surpreendentemente, seus amigos decidiram torná-lo o líder. Todos concordaram plenamente, então Cry se perguntou se eles realmente ouviram o que ele disse. A decisão já estava tomada por eles, então Cry passou os últimos 4 anos como líder de um grupo de amigos de infância talentosos, o tempo todo desejando poder se aposentar de ser caçador para sempre. Voltando ao presente, Ruda não podia acreditar que estava falando com o mestre do clã Primeiros Passos. Cry estava super atrasado para a entrevista porque tinha dormido demais, mas Ark achou que era só uma piada. Tino disse a Ark para se afastar dele, porque ela odiava o quão superficial ele era, mas Ark também achou que ela estava brincando. Ele elogiou Cry por ter diligentemente vasculhado a multidão, mas estava completamente enganado. Ark ficou impressionado com o fato de Cry ter ido disfarçado sem seu uniforme, mas, novamente, Cry explicou que ele realmente só tinha dormido demais. Tino já tinha perdido a paciência com Ark e queria que ele fosse removido do clã, mas ele é o líder do grupo Ark Brave. Tino é uma caçadora solo afiliada ao Primeiros Passos e é aprendiz da amiga de infância de Cry, chamada Liz. Cry disse que não havia espaço para novos membros nas Almas Lamentadoras, mas teve uma ideia. Ele se perguntou se o Ark Brave aceitaria um novo membro se ele o recomendasse. Ark confiava plenamente em Cry, então disse que aceitaria. Isso chocou todos na sala, pois o Ark Brave raramente aceita alguém, mas Ark disse que uma pessoa não faria mal. Cry ficou feliz por Ark ser um cara tão generoso, mas um dos membros do Ark Brave ficou furioso com a ideia de ter alguém forçado ao seu time. Tino, por sua vez, presumiu que ela acha que é ela quem ele vai recomendar, então fica muito grata. No entanto, se distrai quando o rapaz com mullet de antes quer se vingar, mas Cry diz para deixá-lo em paz. O garoto se apresenta como Gilbert, e Cry fica surpreso ao saber que ele faz parte de um grupo, mesmo sendo apenas nível 4. Cry consegue perceber que Gilbert não será um trunfo imediato, mas se tornará algo especial depois de receber treinamento de Ark e os outros. No entanto, Cry é péssimo em julgar as pessoas, então quem ele escolher para se juntar a Ark será completamente baseado na sorte. Cry surpreende a todos quando escolhe recomendar Gilbert, mas com uma condição. Ele explica que o mais importante para um caçador é não perder, porque ser fraco coloca o grupo em perigo. Por isso, ele precisa que Gilbert mostre que não vai perder. Cry avisa Gilbert que ele nunca perdeu uma única vez desde que se tornou caçador. Todos ficam impressionados com a confiança de Cry, mas ele sabe que isso só é verdade porque, na realidade, ele nunca esteve em uma luta de verdade. Cry também não planeja lutar diretamente dessa vez. Ele torna as coisas ainda mais interessantes ao dizer que quem acabar com seu anel será a pessoa que ele recomendará para se juntar ao Ark Brave. Cry inicia a loucura entregando o anel a Gilbert, e Tino imediatamente acerta um chute no rosto do rapaz de mullet. O anel cai de suas mãos, e todos se perguntam se ele ainda está vivo. Todos enlouquecem tentando pegar o anel, e Cry diz a eles que, na verdade, é um artefato que podem ficar se conseguirem. À medida que o caos aumenta, Cry se despede das 2 pessoas que conheceu mais cedo e decide ir para casa. No dia seguinte, Cry descobre que foi parar na primeira página do jornal. Ele causou uma briga enorme que resultou na destruição total do local. A vice-mestra do clã, Ava, fala com ele, e Cry diz para ela usar os fundos do Ark Brave para pagar os reparos. Ava acha que Cry depende demais de Ark, mas Cry não vê problema nisso, já que Ark é um cara muito tranquilo. Cry também quer que Ark fale com a Associação dos Exploradores em seu lugar, pois não quer sair de casa sem escolta. Para piorar, seu artefato disfarce também foi destruído. O artefato, chamado Rosto Irreversível, permitia que ele tivesse qualquer rosto que quisesse. Ava garante a Cry que ninguém o atacará durante o dia, então ele decide ir à Associação dos Exploradores. Cry implora por perdão e se desculpa por causar tanto tumulto. O gerente da filial da associação, Gar, tenta acalmar Cry, que continua a se defender freneticamente e aponta que nenhum civil foi ferido.
A assistente de Gar deseja que ele não repreenda Cry com tanta severidade, mas Gar lembra que nem disse nada ainda. Ele explica que, embora ninguém tenha formalmente reclamado sobre o incidente, clãs como Primeiros Passos precisam servir de exemplo para os outros caçadores, e ele não pode deixar Cry impune. A Associação dos Exploradores recebe muitas missões, algumas das quais pagam muito pouco. Outro problema é que algumas dessas missões são tão incrivelmente difíceis que ninguém as aceita. Os caçadores chamam essas tarefas de tarefas ingratas. Gar planeja punir Cry com uma dessas tarefas, e se irrita quando parece que Cry vai recusar. Mas Cry esclarece a situação aceitando o castigo, embora ressalte que o que ele fez desta vez nem foi tão. Cry folheia o livro de tarefas e planeja escolher uma fácil, que ele acabaria passando para Ark de qualquer maneira. Ele encontra a missão perfeita, de nível 3, e a chama de dever de recuperação de cadáveres. A garota comenta que, na verdade, é uma missão de resgate e lamenta que ele faça piadas sobre os caçadores não sobreviverem. Depois que Cry vai embora, Gar fica impressionado por ele ter escolhido a missão mais perigosa. Ao retornar à casa do clã, Cry fica chocado ao saber que todos os outros membros estão fora, ocupados com alguma tarefa. Tino revela que acabou ficando com o anel de Cry, porque não queria que mais ninguém o tocasse, e fica feliz ao saber que pode realmente ficar com ele. No entanto, ela é pega de surpresa quando Cry pergunta se ela está livre no momento, ao que ela responde, ansiosamente, que nunca esteve mais livre na vida. Tino claramente espera que ele a convide para um encontro, mas Cry só quer que ela faça a tarefa. Tino tenta fugir o mais rápido possível, mas Cry usa sua corrente para capturá-la. Tino nunca se sentiu tão decepcionada, já que só queria tomar um sorvete com Cry, mas, em vez disso, ele passou uma missão terrível para ela. O pior é que ela é apenas nível 4 e não consegue resgatar 5 pessoas sozinha. Tino sabe que Cry manda seus subordinados em missões onde quase encontram a morte para torná-los mais fortes, mas implora para que ele não exagere nesse tipo de treinamento espartano. Cry concorda que ela não deveria ir sozinha. Tino acha que isso significa que ele vai acompanhá-la, mas fica desapontada ao descobrir que ele simplesmente a colocou em equipe com os caçadores que ele conheceu anteriormente. Parte 2. Os amigos chegaram à Associação dos Exploradores, a sede dos Caçadores de Tesouros, mas Cry estava hesitante em entrar. Todos lembraram que foi ideia dele ir para a capital, mas Cry temia atrapalhar o grupo por se achar inútil. Luke, cansado de todo esse excesso de pensamento, invadiu a associação e declarou que era o maior espadachim do mundo, desafiando o lutador mais forte presente. Liz, de cabelos rosa, não queria que ele ficasse com toda a glória e se apresentou como a maior ladra do mundo. Cry só queria completar o registro, mas seus amigos estavam ocupados fazendo declarações. Luke disse a alguém que os verdadeiramente fortes não precisam de armas, e que essas palavras eram de Cry, o líder do grupo. Foi dito a Cry que precisariam registrar o nome e o brasão do grupo, mas eles nunca pensaram nisso. O atendente disse que era importante e que eles deveriam decidir com calma, mas Cry tinha outra ideia. Ele queria se vingar dos amigos por o terem feito líder e escolheu um nome que faria todos pensarem que eram fracos. Seus amigos ficaram chocados quando ele os chamou de as almas lamentáveis e escolheu um crânio como brasão. Eles lembraram que deveriam ser um grupo de heróis, mas um nome assim os faria parecer antissociais. Cry tentou usar essa oportunidade para se livrar de ser o líder, mas seus amigos acabaram gostando do que ele escolheu. Assim, o grupo foi oficializado, marcando o início de como Cry se tornou o renomado líder do clã mais forte. Voltando ao presente, o grandalhão ainda não acredita que Cry é o mestre do clã Steppes, apelidado de 1000 truques e nível 8. Tino exige que o grupo novato se curve perante Cry, mas ele pede para a garota exagerada se acalmar. Caçadores que atingem um certo status recebem nomes especiais da associação e são quase celebridades. 1000 truques é o título dado a Cry, conhecido como o caçador mais forte da capital, o que faz Gilbert duvidar de sua identidade. Tino diz ao garoto que ele está desperdiçando sua vida se não consegue reconhecer o poder de Cry, e afirma que não pode trabalhar com esses perdedores. Ela odeia caras que só falam, mas Cry pensa que ele também é um desses. Ele não se considera o mais forte da capital, só ficou conhecido assim porque seus amigos gritaram para todos ouvirem. Gilbert se recusa a formar grupo com Tino, pois não quer ouvir alguém que, segundo ele, mente sobre ser nível 8. Greg tenta alertá-lo sobre com quem está discutindo, mas Gilbert não consegue acreditar que Cry é o líder do grupo mais forte.
Uma discussão começa entre os novatos, e Cray decide desistir de tentar convencer Gilbert. Craig e Rudá estão a bordo, então Cray diz a Tino para buscar outro membro da guilda, se precisar. Tino tenta esperta e sutilmente escolher Cray, mas ele a impede rapidamente. Tudo parecia resolvido até que, de repente, Gilbert desafia Cray, dizendo que não escutará ninguém mais fraco que ele. Se Cray vencer, Gilbert irá com Tino. Cray aceita o desafio, mas manda Tino lutar em seu lugar. Tino, ansiosa, aponta que o garoto foi rude com o mestre, então é hora de aplicar o castigo divino sobre ele. Ela se alonga antes da luta, enquanto Gilbert, ansioso, mal pode esperar pela revanche. Ele insiste em lutar contra Cray depois, mas Cray duvida que ele consiga sequer derrotar Tino. Para choque de Gilbert, Tino também é nível 4, assim como ele. Ela admite que é lixo comparado a Cray, mas está confiante de que vencerá facilmente. Tino até decide se conter para não acabar matando Gilbert por acidente. Os outros novatos ficam um pouco preocupados, já que ladrões não são os melhores em combates diretos. No entanto, Cray sabe melhor. Tino tem bastante experiência lutando contra humanos e chegou ao nível 8 sozinha, então provavelmente é bem superior a Gilbert. Ainda assim, Cray fica um pouco preocupado com a relíquia de Gilbert, chamada de espada peroral, que pode virar o jogo a favor dele. De repente, Gilbert surpreende a todos ao jogar sua espada poderosa de lado, recusando-se a ser subestimado. Ele declara que não precisa de uma arma para derrotar uma garota desarmada. Cray acha que um espadachim jogar fora sua espada é meio estúpido, mas pelo menos agora a luta se resumirá a pura habilidade. Tino se prepara para a batalha e consegue convencer Cray a levá-la para tomar sorvete quando vencer. Ela começa a luta surpreendendo Gilbert com sua incrível velocidade, e um chute o lança longe. Gilbert ainda não quer desistir, mas Tino o imobiliza e lembra que estava se segurando bastante. Ela oferece misericórdia, mas só se ele adorar Cray como um deus a partir de agora, rezando para ele 3 vezes ao dia, e trazendo tributos que ela passará para Cray. Gilbert fica furioso, recusando-se a ser feito de bobo, mas Tino o silencia rapidamente. Ela dá crédito a Cray por ajudá-la a ficar tão forte, mas Cray não acha que tenha feito muita coisa. Os outros ficam chocados com a força do grupo Steps, e Gilbert só pode se lamentar por sua derrota. Ele sempre acreditou que nasceu para ser um caçador, manejando uma espada desde jovem e rapidamente superando adultos em habilidade. Eventualmente, foi para a capital, onde se juntou a um grupo e limpou várias masmorras. Gilbert estava muito orgulhoso de si mesmo e começou a acreditar que era o melhor. Agora, Tino diz que ele deveria usar sua espada se quiser continuar lutando, mas Gilbert recusa. Tino zomba por causa de seu orgulho, apontando que não adianta nada se ele acabar perdendo a vida. Gilbert percebe que ela está certa, pois já estaria morto se isso fosse uma luta real. Ele fica surpreso quando Cray adivinha corretamente que ele deixou seu grupo porque era forte demais para eles. Cray diz que a mesma coisa aconteceu com seu grupo, mas pensa em como, no seu caso, seus amigos não o abandonaram. Infelizmente, Gilbert entende isso errado. As Almas Lamentáveis é um grupo de elites que se destaca até mesmo entre as melhores equipes, então Gilbert fica chocado, achando que Cray estava mostrando misericórdia aos seus companheiros por ficar com eles, mesmo sendo muito mais forte que todos. Cray surpreende Gilbert quando toca na espada, ativando seu poder e percebendo que ela causa dano elemental. A espada purgatorial concede maior alcance de ataque, e Gilbert não acredita no que vê, pois nunca tinha visto ninguém manejar essa espada com tanta facilidade. Mas isso não é tudo. Cray criou uma chama que nem mesmo Gilbert conseguiu produzir antes, e fez tudo isso sem sequer tocar no cabo da espada. A frustração de Gilbert cresce à medida que seu ego é destruído, e ele chama Cray de monstro. Descobrimos então que o material monomíquico é considerado a substância central deste mundo, e as câmaras de tesouro são fenômenos onde esse material é condensado, criando mundos alternativos baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo. A Toca do Lobo Branco é uma dessas câmaras, e é para lá que Tino está indo. O local era habitado por lobos da lua prateada, mas essa espécie foi exterminada devido à caça descontrolada por sua pele. Eventualmente, a câmara se formou, trazendo consigo um lobo fantasma coberto de sangue. Cray fica aliviado por não ter ido pessoalmente, mas está certo de que Tino e os outros estarão bem, já que é uma câmara de nível 13 a 4 pessoas em seu grupo. Mais tarde, Cray agradece a Ava por contar sobre Gilbert ter deixado seu antigo grupo, o que permitiu a ele surpreender o garoto.
Ava ouviu falar das façanhas de Crai, e ele explica que a espada é um tipo de relíquia que ele pode controlar facilmente. Crai adora relíquias porque a infinita variedade de formas e usos as tornam divertidas de colecionar, além de permitirem que alguém como ele crie milagres. Ele se pergunta se poderia comprar a espada purgatorial de Gilbert, mas Ava detesta os gastos irresponsáveis de Crai. Ela acha que ele já tem relíquias suficientes, mas Crai argumenta que, embora possam parecer similares, cada uma tem sua própria personalidade e funções diferentes. Crai é seriamente viciado em colecioná-las, e Ava ouviu que ele tem até pegado empréstimos para comprá-las, mesmo com o Grever ganhando muito dinheiro. Os lucros do grupo são divididos igualmente entre os membros, independentemente da contribuição, então até Crai, que não faz muita coisa, recebe muito dinheiro. O viciado em relíquias vai recarregar seus itens preciosos e ouve um rumor de que um fantasma apareceu em uma estrada próxima, destruindo uma caravana inteira, incluindo 3 guardas de nível 3. Isso indica que a criatura deve ser muito forte, e os cavaleiros da Terceira Ordem estão recrutando para formar uma equipe de extermínio. Crai fica chocado ao saber que isso aconteceu perto da Toca do Lobo Branco, e que a câmara agora está cheia de lobos. Ele se convence de que é apenas um boato, e mesmo que não seja, acredita que Tino é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa. Claro, o rumor continua, e dizem que os monstros dentro da Toca do Lobo Branco estão ficando mais fortes, a ponto de a associação estar considerando mudar o nível da câmara. Crai tenta ignorar, mas o boato também diz que um grupo de nível 5 desapareceu na área, o que o surpreende. Ele verifica a ficha da missão que escolheu e descobre que o grupo que precisa de resgate é realmente de nível 5, e se arrepende de nunca ter lido a ficha completamente. As pessoas com quem ele conversa ficam chocadas ao saber que Crai enviou Tino, de nível 4, para uma câmara onde grupos de nível 5 desapareceram, mas Crai diz que será um bom treinamento para ela. Ele tenta tranquilizá-los mencionando que enviou 3 aventureiros com ela, mas eles ficam horrorizados ao saber que o grupo improvisado sempre achou que os rumores assustadores sobre os testes que Crai fazia seus membros passarem não eram verdadeiros, mas agora está claro que esses testes são o que fazem dos Grievers o grupo mais forte. Crai começa a entrar em pânico, temendo que tenha enviado o grupo para a morte, mas novamente se convence de que eles ficarão bem. Gilbert é bem forte e também tem uma relíquia poderosa. No entanto, Crai se lembra de que o poder da espada foi completamente esgotado e só pode imaginar se Gilbert a recarregou antes de partir. Enquanto o grupo se aproxima da Toca do Lobo Branco, eles começam a perceber o quão perigosa é a missão. Tino revela que até escreveu seu testamento antes de sair. Rudá conclui que Crai sabia que havia algo errado na caverna, por isso os enviou para lá. Tino também acredita nisso, convencida de que a composição aparentemente aleatória do grupo foi, na verdade, planejada por Crai. Ela diz que ele planejou cada detalhe, mas os outros se recusam a acreditar, já que todos se conheceram apenas no dia anterior. Além disso, Gilbert só se juntou ao grupo por uma decisão de última hora. Gilbert, então, se lembra de que Crai sabia até mesmo porque ele deixou seu antigo grupo, percebendo que ele manipulou toda a situação desde o início. Tino acrescenta a lenda de Crai, explicando que ele tem vasto conhecimento sobre todas as aventuras na capital, e que para ele é fácil prever as ações e pensamentos das pessoas. Rudá acha isso difícil de acreditar, mas Greg lembra que Crai até previu o que aconteceria na entrevista. Cada detalhe que ocorreu foi premeditado. Tino tenta acalmar o grupo, dizendo que, independentemente do que aconteça, faz parte dos cálculos de Crai. Ela tem certeza de que ele nunca os enviaria para uma missão impossível. Infelizmente, eles estão completamente enganados. Crai, na verdade, os enviou para uma missão impossível e espera que desistam quando a coisa ficar difícil, embora saiba que Tino não desistirá facilmente. Como ninguém responderá a pedidos de ajuda naquela hora do dia, Crai decide que terá que ir pessoalmente. Enquanto isso, o grupo fica aterrorizado ao encontrar um poderoso fantasma. Não é um lobo comum, já que está equipado com armadura e até mesmo uma espada. Tino acredita que isso é mais um dos lendários testes que Crai está fazendo passar, enquanto Crai, desesperado, procura relíquias para ajudá-lo a impedir que o grupo entre na caverna. Ele tenta pegar o máximo de relíquias possível, mas algo em um cofre chama sua atenção. Ava percebe o que ele está fazendo e pergunta, mas Crai apenas responde que vai dar um pequeno passeio. Ava nota que ele está preocupado com o grupo, mas fica surpresa ao ver que ele está até levando algo chamado lodo de árvore do mar. Crai nega possuir esse item, pois isso violaria a lei imperial.
No entanto, ele pensa em como todas as relíquias que poderia usar para atacar estão sem mana, então precisa levá-lo como último recurso. Ava se pergunta se Crai deveria levar alguém com ele, mas a relíquia de viagem de Kai só funciona para uma pessoa. Crai então ativa a relíquia e decola pelos céus. Isso preocupa Ava, pois essa é a mesma relíquia envolvida no temido incidente do míssil humano. Chamada de Nightker, a relíquia é incrivelmente perigosa, pois não tem freios, não pode pairar ou ser controlada. Basicamente, é defeituosa. Parte 3. Pouco mais de uma semana após a criação das Almas Enlutadas, a lendária espada divina do Ruivo, chamada Lâmina do Testamento, foi quebrada, e ele não podia acreditar. Os outros comentaram que era praticamente uma espada de madeira, e não tinha chances contra o Ciclope que haviam acabado de enfrentar. Um aventureiro bêbado duvidou da história e os ridicularizou, dizendo que haviam fugido da besta. As garotas das Almas Enlutadas então mostraram o olho do Ciclope ao bêbado, que quase se urinou de medo. Voltando ao presente, o grupo de Tino finaliza a luta contra o monstro lobo. Um monstro tão poderoso não deveria ter aparecido ali, e tiveram sorte, pois era o único. Os outros perguntam por que Gilbert não usou suas chamas, e ele explicou que estava sem mana. Gilbert percebeu que Crai havia usado toda a mana, e revela que não consegue recarregá-la sozinho. Os outros sugerem que deveriam recuar, pois as pessoas que deveriam resgatar provavelmente já estavam mortas, mas Tino se recusa. Ela explica que não estão ali para recolher cadáveres e que aquelas pessoas ainda estão vivas. Tino declara que as decisões do mestre são infalíveis e que esgotar a mana da espada purgatória fazia parte de seu plano. Ela deduz que Crai simplesmente não quer que dependam de relíquias. Eles finalmente chegam à toca do lobo branco e percebem que os lobos lá são muito maiores do que o normal. A toca foi feita para os lobos originais, que eram bem menores, então os grandes lobos estavam apertados lá dentro. Isso significava que seria melhor lutar dentro da toca, onde os lobos teriam menos espaço. Gilbert planeja ser o primeiro a entrar, mas Tino o insulta várias vezes, chamando-o até de idiota. Ela diz que é seu dever manter todos vivos, e que avançar assim é a coisa mais estúpida que já ouviu. Crai obviamente estava testando suas habilidades como líder, então ela precisava garantir que ninguém se sacrificasse. Tino decide que as garotas atrairiam os monstros, já que são mais ágeis, e os garotos atacariam a retaguarda. Como líder, ela se recusa a deixar que alguém se sacrifique como escudo. Enquanto isso, vemos Crai voando pelos ares, com um pensamento muito diferente do de Tino. Ele só espera que ela esteja viva e quer que ela use o resto do grupo como escudos de carne, se for necessário. O grupo de Tino entra na batalha, mas os oponentes são consideravelmente mais fortes. No entanto, eles têm uma vantagem: o trabalho em equipe. O grupo vence a primeira luta, e Tino se sente aliviada por os inimigos não terem noção de cooperação. A batalha continua, com mais monstros aparecendo, e Tino reflete sobre como seu pequeno grupo improvisado não é tão ruim assim. Gilbert fala demais, mas é forte. Rudá é excelente em localizar inimigos, e Greg tem muita experiência e sabe coordenar bem. Tino dá crédito a Crai por ter montado um time tão bom e chega até a chamá-lo de Deus. Uma retrospectiva mostra os problemas que Gilbert teve com seu antigo grupo, que não conseguia acompanhar seu ritmo, o que o deixou cheio de raiva. Agora, ele percebe que não considerava os sentimentos deles, e que é bom lutar em equipe. Eles vencem mais uma batalha, e Gilbert comenta que está apenas começando. Momentos depois, Tino sente que o chefe da masmorra está próximo. Os outros acham que é hora de fugir, mas Tino aponta que chegaram até ali sem nenhum arranhão, então deveriam conseguir enfrentar o chefe também. Ela concorda que a cautela é importante, mas missões seguras não fazem as pessoas crescerem. Greg reflete sobre como, ao atingir o nível 4, um caçador pode viver confortavelmente completando cofres de tesouro abaixo de seu nível. Greg sempre fugia quando uma missão ficava difícil, e viu incontáveis amigos morrerem em combate, o que o deixou cheio de medo. Tino percebe que ele procurou a primeiros passos porque queria mudar isso em si mesmo, e provavelmente foi por isso que Crai o colocou no grupo. Ela acredita que Crai não os juntou aleatoriamente e, na verdade, queria salvar todos aqueles perdedores. Ela declara que Crai não faz nada sem um bom motivo, e que tudo está indo de acordo com seu plano perfeito. Rudá, agora uma crente, quer saber por que Crai a escolheu, mas Tino assume que foi por causa de seus enormes atributos. No céu, Crai teme que seja tarde demais para impedir Tino de entrar no cofre.
Ele entra em pânico porque a relíquia voadora está completamente fora de controle e amaldiçoa quem a criou. A relíquia é tão instável que lança Cry diretamente para dentro do cofre. Lá dentro, o grupo de Tino fica horrorizado ao encontrar o chefe, que é enorme demais. Todos correm desesperados, e claro, Greg se pergunta se agora é a hora certa de fugir. Tino, no entanto, se recusa a desistir de um dos testes de Cry e elabora um plano. O chefe não usa capacete, então ela identifica isso como seu ponto fraco. Os garotos distraem a fera gigante com alguns ataques, enquanto Rudá fica impressionada. Percebe que Tino nunca demonstra medo. Greg acaba em uma situação perigosa quando sua espada é destruída, mas Rudá consegue salvá-lo a tempo. Tino mostra suas incríveis habilidades ao fechar a distância com o monstro furioso e acertá-lo no pescoço. O grupo de Tino é vitorioso, e ela usa uma poção em sua perna ferida. O time está bastante animado neste ponto, já que tudo o que resta é o resgate. Tino dá uma espada temporária a Greg, mas logo precisa desviar de um ataque. Todos ficam horrorizados quando mais chefes aparecem, e temem que não consigam derrotar tantos. Até Tino acha que Cry exagerou no teste e decide que precisarão correr para um túnel próximo, para que os chefes não possam atacá-los. Infelizmente, o túnel está bloqueado, e os rapazes decidem que a única opção é servir de isca para que as garotas possam escapar. Eles dizem às meninas para não se preocuparem muito, pois é melhor do que todos morrerem. Tino se pergunta por que Cry os colocou nessa situação e fica chocada ao perceber algo sobre o anel de Cry. Ela lembra aos outros que ninguém será sacrificado e que eles precisam apenas mirar nos olhos dos chefes. Mais uma vez, ela envia todos para distrair uma das feras, e Rudá consegue fazer o monstro fechar os olhos. Tino então se lembra de quando Cry a ensinou a usar a relíquia que ela ganhou dele. Ela usa essa relíquia contra o chefe, cegando-o completamente. Os outros mandam Gilbert para dar o golpe final, mas Tino percebe que algo está errado. No entanto, já é tarde demais, pois Gilbert é atingido pelo monstro e pede desculpas por ter falhado. Tino assume a culpa por não ter sido uma líder melhor e acredita que estão perdidos, já que os 4 chefes se aproximam. Nesse momento, do nada, todos ficam surpresos quando Cry cai dentro do cofre. Cry cumprimenta Tino, e Greg percebe que, por algum motivo, os monstros parecem estar com medo de Cry. Os monstros tentam atacar Cry, mas seu escudo o protege, deixando as feras chocadas. Cry provoca as bestas, explicando que tem 17 vidas, e usa uma de suas relíquias para lançar um ataque. Esse ataque é incrivelmente poderoso, iluminando toda a caverna, e Greg fica chocado ao ver o que um nível 8 pode fazer. Cry se pergunta por que há tantos monstros aterrorizantes ali, já que esse deveria ser um cofre de nível 3. O restante do grupo fica espantado ao ver que o chefe sobreviveu ao ataque de Cry, mas ele já sabia que isso aconteceria, pois seus anéis não são tão fortes. O grupo entra em pânico quando os outros chefes se aproximam de Cry com espadas e armas, mas ele não parece muito preocupado, já que trouxe 17 anéis de segurança. Todos os chefes se preparam para atacar ao mesmo tempo, então Cry determina que não tem outra escolha e usará sua arma secreta. Os monstros ficam apavorados quando ele tira o colar e bebe algo de um frasco. Cry usa o frasco para criar uma cortina de fumaça e diz aos outros para correrem por suas vidas. Eles estão se movendo devagar, e Gilbert tem certeza de que serão pegos. Rudá o lembra que Tino está ferida, por isso Cry está se movendo lentamente para protegê-la. No entanto, a verdade é que Cry é apenas um corredor muito lento. Tino também acha que ele está fazendo isso de propósito para protegê-la e pensa sobre a primeira vez que se conheceram. Tino estava sendo incomodada por alguns bandidos, mas as almas enlutadas apareceram para salvá-la. Desde então, Tino queria se juntar aos enlutados e começou sua admiração por Cry. Todos agradecem Cry por ter vindo ao resgate e elogiam Tino por ter mantido o grupo vivo por tanto tempo. Cry elogia Tino por seu desempenho, mas as feridas dela ainda causam muita dor. Cry percebe o que ela quer e a cura. Tino declara que não sente mais dor. Gilbert fica impressionado ao ver Cry curando com uma relíquia, mas Cry pensa, de forma defensiva, que precisa de relíquias para tudo. Infelizmente, Cry não conseguiu derrotar os chefes, mas agora eles têm outro problema. Estão completamente perdidos dentro do cofre, sem nenhum sinal de onde fica a saída, e Cry não faz ideia do que fazer. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!